verdade, o trainer é um profissional da educação física. Eu gosto. E ele tem, sob o comando dele, a qualidade de ser um grande treinador. É muito gostoso treinar com o Sardinha. Tu tem ele tem um conhecimento muito grande. Uma parada assim? Tem um método. Tem um método que eu criei em função de outros benefícios, porque tem muita pessoa que tem dificuldade para sentir exatamente o que você falou agora. Olha só como bate. O que eu e o Renato sentimos é um prazer pelo treino de musculação, porque é como se fosse que naquele momento você não está dividindo com ninguém. Você pode dividir o treino com um parceiro, mas é o seu treino, é o seu momento. Se você não escova os dentes, a sua boca fica suja. Então, se eu não me exercito, eu não me sinto o suficiente de útil para mim mesmo. E outra, as pessoas... Isso é uma tendência que eu tenho 37 anos de esporte, já tive mais de 1000 alunos, né? Eu fui um dos pioneiros de personal trainer no Brasil, pouca gente sabe disso. E em 1995, o personal trainer veio para o Brasil e em 96 ficou um enxame de personal. Eu dava aula em 93 de personal trainer. Que eu comecei a correr nos parques da cidade, eu fazia os meus aeróbicos para preparação de competição, e os caras encontraram comigo, e aí, tudo bem? Bom dia. Porque a gente encontrava com as pessoas no parque, nas praças. Teve essa época, né? Teve. Exatamente isso. Teve essa época. E os caras encontravam comigo e falavam, você é atleta, velho? Sou. Eu falei, quanto você cobra para correr comigo aí umas 3 vezes por semana? Porque é segurança, os dois juntos e tal, sabe? Eu falava, velho, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sou professor, dou aula na academia e tal. Então, eu posso tirar teu batimento, não sei o que, a gente vai acompanhando, eu corro com você e tal. E começou. Aí eu comecei a dar aula. Sem querer, eu comecei sem querer, comecei a cobrar. E mais, na academia, quando eu chegava, tinha 2, 3 caras esperando lá. Sardinha, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer peito. Eu também, vou fazer com você. Aí eu percebia que eu ficava treinando e dando aula. Na hora de eu respirar, eu tava, segura aqui o cotovelo, ó, vira aqui, isso, agora aqui. Eu falei, mas alguma coisa tá errada, essa galera tá me chupindo, tá me sugando tudo. E eu falei, gente, eu não vou poder fazer isso, tal, estou na academia, estou sendo monitor da academia, instrutor de musculação. Eu sou instrutor, eu comecei o meu primeiro trabalho em 1986. Eu tinha 1 ano. Não me lembro dessa porra. Caramba, você começou em 86? Eu comecei em 85, mas eu com 1 ano, eu já tinha... com 1 ano eu fiz um curso, que você não vai lembrar, Aires da Cunha e... Osmar de Oliveira. Eu fiz um curso com os dois em São Paulo. E depois voltei, comecei a eu já era louco pela coisa, eu queria ser o Arnold de qualquer maneira, né? Era o Arnold, era o meu ídolo. E era o meu ídolo justamente porque ele era um cara que, tipo assim, um cara que não fala inglês, não falava inglês, falava uma puta no sotaque errado e tudo mais, mas o físico triunfava. E ao mesmo tempo, era um cara de perseverança, um cara falando, vou fazer essa porra e vai funcionar, quer ver? E vai lá e faz. E isso me vislumbrava, na época do Conan, 82, 83. E resultado, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, velho. E eu tinha um super-herói chamado Príncipe Namor, que ele tinha umas 2 asinhas. É tipo o Aquaman, só que da Marvel. Exatamente. E musculoso pra caralho. Era o príncipe que defendia o pai e a mãe. O pai e a mãe se orgulhavam dele. Era um príncipe do povo. O povo adorava ele. Eu adoro a coisa simples da coisa, sabe? E bom caráter. E dava porrada nos monstros. E defendia a princesinha dele. Acabou. Era eu. Era o que eu queria ser aquela porra. Musculoso pra caralho de sunguinha. Era o bodybuilder. Ele tinha 2 asinhas nos calcanhar, velho. Eu não sei porque é asa embaixo d'água. Não tem nada porra nenhuma. Porra, mas assim, o Arnold ele é o herói de todo mundo que faz fisiculturismo, cara? De muita gente. Que acontece? O Arnold é o case do cara, é o case, entendeu? O cara que deu certo. Exatamente. Ele saiu da Áustria para ir para os Estados Unidos, viver o sonho de ser um atleta e viver do esporte. Chegou nos Estados Unidos, ele se tornou campeão dos eventos mais importantes de fisiculturismo do mundo. Depois, ele foi convidado para participar de filmes de Hollywood. Porque ele era fodão. Porque era um cara diferenciado. Assim, eu, criança, o Sardinha, eu e o Sardinha a gente tem mais ou menos a mesma idade. Criança, vendo o Arnold, a gente era jovenzinho, vendo o Arnold em Exterminador do Futuro 1, descendo um pelado, velho, com um peitoral gigantesco, que a gente olhava e falava assim, cara, isso não é um ser humano. Assustador. E aí ele foi conquistando Hollywood. Cara, Arnold foi um dos artistas mais bem pagos de toda a história dos filmes americanos. Aí o cara virou governador da Califórnia. Então, para nós atletas de fisiculturismo, ele é o cara do tipo,
Deu Respeito o fisiculturista, olha esse cara. Deu certo. Então ele é o nosso case. Entendi. Fora que ele é um empreendedor nato, todos os negócios dele, eu tenho umas histórias fodidas, que eu tenho uma bibliografia não autorizada dele, que foi feita pelo Steven. O Steven é um amigo meu muito querido, que é um editor nos Estados Unidos. E ele é bodybuilder também. E ele descobriu algumas coisas do Arnold. Do Arnold, que ele comprou é como se fosse um sobradinho, só que com bastante salas. Ele vendeu a academia, tinha um cara chamado... Eu não vou falar o nome, não vou lembrar agora, Snack, alguma coisa assim. Bom, ele entrou nessa academia para ser o coadjuvante da academia. E esse cara, dono da academia, parece que colocou o Arnold para morar na academia para cuidar da academia dele. E ele trabalhava o dia inteiro na academia. E a academia começou a bufar de gente. Eu via que o The Oak, na época era um apelido, que era o Carvalho austríaco. E ele começou a se empenhar em trazer a academia para cima. Só que o cara... como ele dormia na academia, o cara depois descobriu que... Ele descobriu que o cara ovacionava ele por trás, falava umas coisas, que desejava ele, alguma coisa do gênero. Entendi. E aí ele pensou, vou sair da academia, ele bem filho de policial, né? Absolutamente categórico, não quero saber dessa coisa, quero ir embora e tudo mais. E ele pensou em comprar metade da academia. Quando ele comprou essa metade da academia, porque o cara realmente não queria vender a metade dele, ele saiu e foi embora. Os alunos, e o cara ficou bem ruim. Eu não lembro agora o nome, Smack, não lembro exatamente. Mas só sei que ele pegou a grana que ele tinha guardado, que ele estava estudando já aqui nos Estados Unidos, e comprou metade da academia. Com o que ele comprou e trampando de novo. Voltou todo mundo, aquela galera, os bodybuilders voltando, o cara que treinava com ele, etc, etc. Que aí ele formatou um grupo de caras que treinavam, tipo Caseviator, os caras que se transformaram em alunos dele. Vou simplificar, ele ganhou grana com essa academia e foi lá e comprou um lugarzinho, um predinho como se fosse um sobradinho, né? Que ninguém dava nada para nada. Só que ele tinha... O Joe Wader era o mentor de todos os bodybuilders. É o cara que criou um monte de sistemas, é o cara que colocou você e ele para conversar comigo, e aí eu ia lá e datilografava tudo, colocava tudo no papel. O seu sistema de treino, etc. O Joe Wader é o pai da musculação em termos de organizar as ideias dos sistemas, que inclusive o meu sistema é baseado em 4 sistemas dele. Então o Joe Wader, ele pegava os atletas e dava hipoteca da casa, dava um curso de alguma coisa que ele queria fazer, que no caso o Arnold fazia faculdade e tudo mais, de administração, fez comércio exterior, se não me engano. Tu é o fã número 1 do Arnold, né? Eu gosto muito. Tem um monte de história. Mas aí o que acontece? O Joe Wader colocava os caras nas festas. E o Arnold foi aí que foi descoberto que o Arnold gostava de Cuba Libre. E como ele gostava de Cuba Libre, e quem gostava de Cuba Libre? Donald Trump. Então teve algumas fotos, eu tenho algumas fotos guardadas, que o Arnold está lá com uma pizza de suor, uma camisona larga assim, do lado do Donald Trump, que eles tomaram alguma coisa, uma Cuba Libre juntos, e ele descobriu alguns detalhes. Ele fala que ele descobriu alguns detalhes muito importantes de empreendedorismo com o Donald Trump nessas reuniões, que não foi uma, foi algumas. Porque o Joe Wader participava dessas festas para fomentar o bodybuilding nos anos 70. Uhum. E o Arnold já era Mr. Olímpia. Ele já tinha ganhado em 1970. Como ele tinha emigrado para os Estados Unidos em 68, quando ele perdeu para um cara bem pequenininho, que era o Frank Zane, que foi a segunda perda dele, você imagina um cara que nunca teve terceiro lugar. Ele nunca pegou em terceiro na vida dele. Isso é absurdo. Eu já peguei em tudo quanto é oitavo que você pode imaginar. Né? O cara não pegou em terceiro. Ele perdeu para o Chester Yorton, no Mr. Universe, da NABA. Ele perdeu com 20 anos e o Chester ganhou dele. Depois ele perdeu em 68 no não Mr. Olímpia, no Mr. Mundo, pro Frank Zane, que é um cara que pesava muito menos que ele pegou em segundo, ficou puto, chorou a noite inteira, os amigos dele, todo mundo falando sobre isso e tudo mais, e ele só queria ganhar do cara, de qualquer maneira. E depois em 69 ele ganhou do Frank Zane, ele falou, a frase dele, eu nunca mais vou perder pra esse cara. Aí no ano seguinte ele ganhou do Frank Zane e pegou o Sérgio Oliva em 69 no Mr. Olímpia e perdeu. E ele falou, esse negrão é maior que eu. Ele falou assim, esse cubano é maior que eu, porque é o mito cubano. Chama-se Sérgio Oliva, que inclusive o filho dele compete hoje em dia. E em 69 ele perdeu, ele falou, não vou perder mais para esse cara, nunca mais. Em 70 ele veio e ganhou do Sérgio Oliva. E aí ele ganhou 6 anos consecutivos. Depois ele parou 5 e voltou e ganhou de novo, em 1980. Sem graça o cara, né?
Ele é pouco vencedor. É. Mas ele pegou uns truques dessas reuniões de festas e tudo mais, dos empreendedores, e se transformou num ótimo empreendedor. Então, ele no ramo imobiliário, ele tinha muito mais dinheiro antes de entrar em Hollywood. Ele já tinha feito alguns trâmites de comprar alguma coisa. Por exemplo, do lado desse sobrado, foi montado o shopping center, foi montado uma porrada de coisa. O cara prestou atenção no que falaram, aonde a localização e tal. Ou seja, ele comprou um negócio que nem dava nada e quintuplicou. Ele falou quintuplicou, essa é a frase. Caralho. Quintuplicou o valor